Assim, é natural, né, que pais e mães façam registros, né, especialmente nesse tempo em que os suportes digitais estão tão mais acessíveis, né, como antes. Então é bem natural esse registro, né, do crescimento, né, dos próprios filhos. Mas você pode explicar qual foi o momento em que esses registros do NOAA deixaram de ser pessoais e se transformaram nesse projeto de documentário? Foi exatamente quando eu comecei a fazer as entrevistas, né? Tudo que a gente vê de material de arquivo, de infância e tal, foi feito muito nesse registro familiar mesmo, né? De viagens, de momentos. Meu companheiro, nós dois trabalhamos com documentário, então a gente tem, sim, ele também tinha muito material dali era dele, ele tem até mais que eu esse hábito de filmar o cotidiano. E aí, o que aconteceu foi que quando o Noah me falou lá em 2016 que estava começando a questionar a identidade de gênero dele, eu nem sabia direito o que era isso. Eu acho que um pouco nessa coisa de trabalhar com documentário teve essa minha primeira reação de falar: posso fazer uma entrevista com você sobre isso? Você me explicar sobre você, mas também me explica o que é isso, né? Que eu não conhecia, assim, via, né? Esses corpos já estavam ganhando visibilidade, mas para mim ainda era uma coisa distante, não tinha muito detalhe, assim, não entendia exatamente o que eram essas novas identidades e tal. Então foi em 2016. A gente vê no filme que eu sempre me confundo, são 5 ou 6 entrevistas que eu fiz, né, entre 2016 e 2019. Então essas entrevistas, quando eu fiz a primeira, na verdade, ou a segunda, eu também não sabia se ia virar um filme, porque quando um filme como esse, você não tem certeza do que ele vai ser, enquanto você está né, durante um tempo do processo. Eu não sei onde aquele processo vai dar, enfim, você vai um pouco também guardando o material, acreditando que possa existir um filme, mas até eu entender que de fato o filme existia, que ele estava ali e tal, até já tinha caminhado um pouco nas entrevistas. Mas eu acho que o começo das entrevistas marca, assim, um pouco, né, o processo do filme, mesmo que ainda não muito claro no começo. E Limiar é evidentemente um filme que acompanha, né, esse olhar maternal em relação à transição do filho. Mas eu também vejo um filme que trata muito, que tem muito como uma pauta central essa questão de gerações, até porque você também adiciona depoimentos da sua própria mãe. Então a gente tem essa perspectiva de 3 gerações, né? Então, qual foi a etapa em que você identificou o potencial de também investir nesse direcionamento? Em 2016, no mesmo ano que o NOAA começou esse processo, foi um ano que eu entrei no doutorado na Unicamp. E eu entrei com um projeto para estudar documentário autobiográfico no Brasil. Então, depois, com o andar da pesquisa, eu até acabei mudando um pouco o recorte. Então, é documentário autobiográfico de mulheres, tratando de questões de gênero, né, muito no diálogo com a teoria feminista de cinema. Mas eu já estava com essa ideia de fazer um filme associado à pesquisa e que fosse um filme autobiográfico. Então, eu acho que já vinha com essa ideia de que assim eu ia registrar, né, ia falar do processo do Noah, mas um pouco sob a minha perspectiva, né, o meu processo também de transformação e tudo mais. E aí, conversar com a minha mãe foi um pouco uma coisa natural que aconteceu, porque a minha mãe também é essa figura, né, que, assim como Noah, foi muito transgressora na juventude, experimentou novas formas de viver, então tinha ali algumas correspondências que eram muito, estavam muito, perdi a palavra agora, mas tinha ali uma correspondência entre as experiências da minha mãe, né? Assim, a minha mãe também é uma pessoa muito especial nesse sentido, então foi natural entrar com uma entrevista dela. Vale apontar que o filme tem um nome que é o da Luísa Fagá, que é acreditada como a montadora e também co-roteirista. Então, me fale sobre a importância de tê-la como uma aliada para esse projeto, até por ser também um olhar externo. Então, imagino que ela foi muito importante até mesmo para, enfim, expor em relação aos conflitos que nós vemos, né, no resultado final de você com o Noah. Enfim, me conte como foi a importância dela como esse olhar externo, né, de um filme que é tão pessoal, né? Bom, a Luísa é uma grande amiga, uma parceira de trabalho, a gente trabalha junto desde 2008,
Então a gente já fez várias coisas juntas e os meus últimos trabalhos, e inclusive um novo que eu estou fazendo agora, ela é a montadora. E quando eu comecei a pensar no Limiar, eu fui ligar para ela para ver se ela topava fazer comigo, meio assim intensa, porque eu pensei, nossa, se a Luísa não topar, ninguém mais pode fazer isso comigo. Eu preciso, só pode ser ela, porque acho que é uma relação de confiança que a gente tem tão profunda, assim, não só a confiança de apresentar para ela a minha história e poder ter alguém que pudesse colocar minhas inseguranças, minhas incertezas, falar besteira, dar ideia ruim, né, assim, e ter alguém que possa ouvir e falar, não, isso vai ser horrível e tal, mas alguém também que eu tivesse uma confiança estética muito grande, né, assim, confiar muito na forma dela de trabalhar, né, nas propostas dela de corte, enfim, de montagem. Então, foi muito importante. E ela foi ganhando espaço no projeto também, ao mesmo tempo, porque eu tinha uma ideia no começo de fazer uma montagem, fazer com ela, assim. Então eu montaria umas sequências, e aí daria para ela montaria outras, ou mexeria um pouco, me devolveria, e a gente ficaria meio num bate-bola de montagem. E conforme o primeiro corte do filme foi de fato feito assim. E conforme a gente foi avançando, eu fui entendendo que era muito importante que ela fosse a montadora, assim, que eu parei não pus mais a mão no software de edição, e ela que, a gente foi, claro, né, criando juntas, em diálogo e tal, mas que precisava muito de ter essa mão dela muito forte. Então, não, é essencial ter esse olhar de fora, porque, bom, sempre né, acho que qualquer processo, assim, eu gosto muito de não montar o meu próprio filme, de ter alguém, mas nesse caso você tem razão, assim, por ser uma história muito íntima, muito pessoal, esse olhar externo, né, nessa relação de confiança, viabilizou, na verdade, né, que achar essa estrutura, o que a gente não vai usar de tudo que a gente tem, né, o que é menos importante, o que eu estou apegada, que eu acho que é muito legal e não vai fazer sentido, assim, muitas coisas, né, que tendo essa proximidade tão, né, sendo personagem eu do filme, meu filho, minha mãe, às vezes era muito difícil de discernir. Uhum. E aproveitando esse gancho que você disse sobre um próximo projeto com a Luísa, eu me pergunto se você continua fazendo algo ainda em relação ao Noah, porque quando o Limiar acaba eu tenho a impressão de que os registros prosseguem, né? Principalmente por conta daquela sequência dos créditos finais. Então esse projeto você continua, enfim, fazendo esse registro do Noah ou é algo totalmente diferente? É mais ou menos. É uma história interessante até, que um pouco antes do Noah entrar em processo de transição, ele tinha um amigo que entrou em processo, que foi inclusive uma pessoa muito importante para ele, que inspirou o processo dele e tudo mais. E quando esse amigo entrou em processo, eu e o Júlio, que é o produtor do filme, é meu companheiro, a gente começou a registrar o processo desse amigo dele, que se chama Jack, é um menino trans. E aí a gente veio registrando em paralelo o processo do Jack desde 2016 até agora. O Noah, como eles são amigos, o Noah entra nesse outro filme, que está ficando pronto agora no meados do ano que vem. Ele entra como personagem secundário, porque aí quando a gente vai seguir o Jack na parada LGBT, a gente vai seguir o Jack num evento do orgulho trans, ou em casa e tudo mais, o Noah está presente. Então, são filmes irmãos que começaram sendo feitos ao mesmo tempo. Eles são muito diferentes do ponto de vista estético, porque o Limiar ele é esse filme autobiográfico, em primeira pessoa e tudo mais, muito na esfera do universo íntimo, né, e familiar. E esse outro filme, ele é um filme muito mais assim, de registro de observativo, de entrevista, que segue esse menino trans e segue a comunidade, a gente mora em Campinas, né? Então segue a comunidade LGBT campineira, os espaços por onde ele circula e tudo mais. E quando a gente... então, quando acaba o Limiar, as filmagens que eu segui fazendo do Noah, dos amigos dele, junto com o Jack, entram nesse outro filme. Eles não são, assim, continuidade exatamente um do outro, mas mais ou menos é isso. Então, quem tiver visto o Limiar, quando assistir esse outro filme, vai reconhecer ali que é o Noah, porque o Limiar acaba quando o Noah vai começar a tomar testosterona, né? E esse filme, o Noah entra, assim, depois de uns 2 meses que ele está tomando.
Então, quem assistiu os dois filmes vai ver essa continuidade, para a gente é legal, porque a gente seguiu filmando, né, o processo do Noah também, mas aí já não ele como centro, né, não como um personagem principal, mas como alguém parte da comunidade desse outro personagem. E Coraci, o Limiar está em uma edição do Festival Mix Brasil, em que temos até uma quantidade bem considerável de registros, tanto documental quanto de ficção, em que temos personagens trans, seja no protagonismo como em papéis secundários. Tem, por exemplo, Vento Seco, Valentina. Alice Júnior foi um filme que estava na edição passada, mas ele ganhou uma repercussão agora por ter entrado na Netflix. Teve um documentário também estrangeiro, que acho que é para sempre Amber, que também trata sobre essa questão de transição. Então, me pergunto se você teve a oportunidade de assistir esse panorama mais recente, que aborda esses personagens trans, e o que você tem achado em relação a esses registros, principalmente depois do Limiar. Porque está tendo muito esse debate, até mesmo sobre homens e mulheres cis, incorporando esses personagens. Isso está, de certa forma, sendo barrado agora, né, por conta das reivindicações, né, que artistas trans fazem de viver esses personagens. Então, queria saber sua perspectiva dentro desse panorama mais recente do cinema. Eu acho que esse panorama no cinema ele reflete um pouco um movimento que está sendo feito em outras esferas, né? Então, na esfera política do movimento LGBT, do que eu tenho observado, né? De que as pessoas trans estarem assumindo um protagonismo que antes não era tanto, assim, né? Então, um dos eventos que a gente filmou para esse outro filme é um evento político mesmo, de organização política LGBT, e aí tem uma mulher trans que pega o microfone e fala: eu acho que até hoje o movimento LGB era muito mais organizado e o T estava sempre num lugar muito mais de população que é assistida, né? Assim, que está num outro lugar. E agora a gente quer protagonizar, a gente quer pautar também, né? Dentro do movimento e tal. E eu acho que o cinema também está dentro, né? Desse momento em que esses corpos eles passam a aparecer, né, a ter visibilidade, ocupar seus espaços, e aí é isso, né, querer protagonizar, né, as suas narrativas. Eu acho que é super importante, né, fundamental, na verdade, porque a gente vai em diálogo, né, mas cada um tem que estar ali ocupando o seu espaço de maneira plena. Para mim, eu acho bem legal. Assim, eu assisti alguns desses filmes, não todos. O Alice Júnior eu achei fantástico, assim, porque é uma história que as pessoas cis e as pessoas héteros tiveram centenas de filmes, né, na indústria cinematográfica como esse, da adolescência, dos conflitos da adolescência, dos primeiros amores e tudo mais, e de repente é um filme onde as pessoas trans vão se ver ali, né, assim, vão ter uma referência. Eu achei bem legal, assim, bem importante. Uhum. E para finalizar, a premiere do Limiar foi justamente no Festival Mix Brasil desse ano, né? Você já conseguiu inscrever o documentário em outros festivais? Já está planejando um lançamento comercial para o próximo ano? E se você também já tem recebido respostas do público, de adolescentes trans e até mesmo de mães, né, que passam por uma mesma experiência que a sua? A estreia no Mix foi muito legal. Eu fiquei um pouco, acho que todo mundo, né, fica um pouco frustrado com a pandemia, de fazer online, de não estar ali na sala, na tela grande, sentindo o calor do público, as reações. Mas, assim, foi muito legal, porque eu recebi dezenas de mensagens de pessoas pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por todos os meios. Amigos que moram perto, amigos que moram longe, muita gente que eu não conhecia. Com feedbacks, assim, todo mundo muito emocionado com o filme, assim, então foi muito caloroso também, apesar da coisa de ser online, eu me senti super acolhida, assim, um acolhimento muito legal do filme. E essa coisa de, assim, a gente divulgou nas redes das Mães pela Diversidade, por exemplo, então muita gente ali assistiu. O Noah divulgou nas redes dele e tiveram alguns casos de pessoas de jovens trans que assistiram e no dia seguinte chamaram os pais para ver junto e depois agradeceram muito, assim,
Isso era um pouco um desejo nosso, né? Assim, a gente tem pensado muito como fazer o lançamento desse filme, como esse filme chegar, né, nas pessoas que ele tem que chegar e onde ele pode reverberar, isso é importante. E a gente pensava, puxa, ia ser muito legal se um jovem trans assistisse esse filme e pedisse para os pais assistirem juntos. Isso foi uma coisa que eu visualizei há mais de um ano atrás, antes do filme nem estar pronto, e está acontecendo. Então, isso tem sido muito legal. A gente está trabalhando numa proposta de distribuição alternativa para o ano que vem. Então, eu estou inscrevendo em vários festivais, já fiz muitas inscrições, assim, não saiu mais nenhum resultado até agora. Então, não sei, estamos aí tentando ver se a gente consegue fazer uma estreia internacional, bacana, estou mandando para vários lugares. Vamos ver que isso a gente inscreve e aí tem que esperar, né? Não sei como é que vai ser. Esperar as respostas. Mas a gente está trabalhando em parceria com a Taturana, que é uma distribuidora especializada em distribuição de impacto, que é esse tipo de distribuição que você faz, uma distribuição alternativa, de democratizar o acesso ao filme. Então, acho que em abril, maio do ano que vem, a gente deve lançar essa campanha. E aí, eu não sei se você conhece essa plataforma, mas ela funciona muito assim, monte uma sessão na sua comunidade, aí disponibiliza o filme, material de divulgação. Então, estamos pensando em estratégias de fazer o filme chegar com qualidade, né? Então, chegar junto com debates. Vamos tentar produzir um material de apoio para educadores que queiram trabalhar com esse filme, possam ter ali um suporte de ideias de como fazer isso. Então, a gente pretende, isso é para ser em abril, maio do ano que vem, ter esse lançamento assim. Dentro dessa é um programa que a gente está participando desde o ano passado, que é de uma instituição inglesa que trabalha com essa ideia, né? De filmes, de documentários que dialogam com algumas causas sociais, movimentos de organizações, e como fazer esse diálogo acontecer da melhor forma possível, da maneira mais abrangente possível, para que os documentários possam de fato chegar, né, nos lugares onde eles podem ser importantes de alguma forma. Perfeito. Bom, eu desejo então boa sorte com essa trajetória, né, do Limiar daqui em diante, e muito obrigado novamente pela disponibilidade em conversar comigo. Obrigada, Alex.